aparecendo a coberta, não dá, né? Vamos ver. Ai. Ok. Tudo bom, Alisson? Rafael! Que honra! Tudo bom? O termômetro daquele story que eu te marquei, ele tava meio desconfigurado. Botei 6 graus, na verdade tá 5. Peguei uma coberta aqui pra me enrolar. Boa noite. Enquanto o pessoal vai chegando, deixa eu avisar aqui de novo, essa live vai ficar no Spotify, no iTunes, todas as plataformas de podcast. Menos o Deezer, porque o Deezer é outro formato e o Anchor não exporta. Tudo bom, Vinícius? Eu já tô louca pra chamar o Rafael e a gente falar sobre cultura gaúcha, misturar uma aula de história, direito e antropologia. Que o tema, eu não coloquei o tema da live de hoje, mas é sobre esse livro aqui. Eu não me lembro até quem é que tinha lido ele. Cultura, um conceito antropológico. O Laraia, eu conheci o Laraia, eu tive a oportunidade de vê-lo. Ele tá com 82 anos, que é uma idade bem razoável, né? Encontrar um antropólogo vivo nessa idade ativo é bem atípico. Tudo bom, Anderson? Encontrei ele, ele fez a conferência de abertura do UAS. Inclusive, por acaso, eu tô com a camiseta do UAS, mas ela tá por baixo do moletom. E porque aqui no Rio Grande do Sul a gente se veste como uma cebola, né? Então são camadas e camadas de... não vou esquecer de gravar, quem nunca? Camadas e camadas de roupa. Que curioso, né? Não foi proposital. E aí ele proferiu a conferência de abertura do UAS, que é o International Union of Anthropological and Ethnological Studies. Foi uma instituição de antropologia, sociologia e essas áreas das ciências humanas. E em 2018 houve o congresso em Florianópolis, na UFSC. E aí a conferência de abertura foi ele, porque ele é muito importante para a antropologia brasileira no geral, né? Eu tenho algumas classificações pessoais, né, dos antropólogos, como, por exemplo, Laraia considera um dinossauro da antropologia brasileira. Ainda mais que ele tá vivo. São pessoas que ajudaram até a formar um pouco a própria antropologia brasileira, né, que foram constituindo a disciplina no Brasil e do Brasil, né, porque eles fazem estudos a partir do povo brasileiro, né. Então, eu não me lembro muito da conferência, ele tava lá, tá bem velhinho. Então, eu tinha uma foto dele, só que eu fui olhar ontem, ela era a foto de capa de um grupo que eu tinha com os amigos. Falei, nossa foto tá muito ruim, mas tava lá ele lá. Eu fiquei lindíssima, lindíssima. Quem puder um dia conhecer, vai, é maravilhosa, estrutura maravilhosa. E aí eu escolhi esse livro. Essa edição é a 24ª, é uma edição de 2009. Curtinha, tem 117 páginas. Quem pega pra ler numa sentada, lê. É bem tranquila, é uma leitura bem dinâmica. Tem muito exemplo. Né? Ele é razoavelmente denso, no sentido de bastante teoria, mas ele não é um livro moroso. O Laraia, ele escreve muito bem nesse sentido. Peguei aqui uns dados só pra gente entender quem é Laraia. Roque de Barros Laraia, pra ser mais exata. Vou ajeitar aqui a luz.
Pra gente entender, como eu comentei no domingo passado, a gente tem que entender quem esse autor é, de onde é que ele veio, o que ele estudou, pra gente poder ter uma ideia. O Laraia faz parte dos antropólogos mais da base da antropologia brasileira, da base que eu digo assim, constituindo a própria disciplina. Então ele vai ser um antropólogo que vai estudar etnologia indígena. Ele tem uns dois livros publicados, 2 ou 3, sobre etnologia indígena. E esse, o Cultura, é um conceito antropológico. Ele é graduado em História pela UFMG, ele é mineiro. Em 1960, ele fez parte da primeira turma de um curso de especialização em teoria e pesquisa em antropologia social do Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vejam que não era nem o mestrado, né, em antropologia social, era uma especialização. Então a gente tem a pós-graduação aí começando a caminhar, que foi por onde começou a antropologia no Brasil. Tem uma diferença entre antropologia do Brasil e no Brasil. Mas essa antropologia no Brasil, ela começa nas pós-graduações. O curso mesmo, a graduação em antropologia, que foi a que eu fiz, ela é de 2008. 2008. Ela é o primeiro curso de antropologia no Brasil e ela é em 2008. A UFMG tem o curso igual, mas eu não me lembro quando é que foi aberto. E em 1972, ele fez o doutorado dele na USP, orientado pelo Florestan Fernandes. Florestan Fernandes, para quem é da área da antropologia, é um nome bem conhecido. Eu lembro de ter estudado ele em antropologia brasileira. Então, assim, o Florestan Fernandes ele é o dinossauro mor e o Laraia é o dinossaurinho, né, que constituíram a antropologia brasileira. Atualmente, o Laraia é professor emérito da UNB, na Universidade de Brasília, membro do Conselho Nacional de Imigração e membro do Conselho Consultivo do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É o órgão que dita o que é patrimônio, o que não é, que dá essas diretrizes de processos e burocracias para se patrimonializar alguma coisa. Então, eu estudei Laraia, acho que foi em Introdução à Antropologia, principalmente com esse negócio da cultura, e ele faz parte da escola brasileira. Na graduação em antropologia, a gente estudou algumas escolas, né? A britânica, a americana, a francesa e a brasileira. A brasileira foi mais no sentido de ver como que o pessoal estava constituindo os estudos aqui. Então, como que eles se aproximaram, como que se formou as universidades, se formaram, né? Primeiro os programas de pós-graduação, depois as graduações, porque a antropologia foi se espalhando, né? Adquirindo até uma própria interdisciplinaridade. E o Laraia faz parte disso, né? A gente tem esses estudos do e no Brasil, né? Do Brasil, que são os antropólogos, e estudos feitos no Brasil para entender o povo brasileiro, né? Que eram os estudos mais também arqueológicos, empreendimentos vindos da universidade de fora, investido aqui para adquirir, para saber mais sobre a nossa cultura, tá? Então, eu tenho aqui um resumo meio antigo que eu fiz. Antigo que eu digo assim, parece até besteira, né? Porque na arqueologia isso aqui não é antigo, né? Se fosse ir pelo tempo. Eu fiz o ano passado. Foi ano passado? Foi. Foi ano passado porque eu sabia que eu ia usar, né? Eu queria muito falar sobre esse livro. Esse livro, ele tem 2 partes. Oi, Igor. Esse livro, ele tem 2 partes. Da natureza da cultura ou da natureza à cultura, onde ele vai falar desse desenvolvimento do conceito de cultura, que é o que trata esse livro, né? Todas essas tentativas e erros dos estudiosos, antropólogos, historiadores, né, mais ligados às humanidades, de definir o que é a cultura. Porque antropólogo, né, a gente vai dizer assim, eu estudo cultura, e aí como é que tu define o que é cultura? Isso hoje a gente consegue ter uma definição mais ampla, né? Até tem uma das definições que eu anotei aqui, que é a definição que eu acho mais assertiva, né, que é um conjunto de leis, moral, ordem. Ele tá aqui mais pra frente, que é um conceito grande. Mas até chegar nisso, até entender o que é isso, o que é uma cultura, como que classifica,
Também tem que ver aquilo que eu comentei também na live de domingo, sobre a teoria que estava em voga, porque se começa a discutir isso, depois que o Darwin publica a teoria das espécies. Teoria das espécies. Oi, Andriele! Tudo bom? Senac. Querida! Me responde aí como é que tu tá. Onde é que tu anda? Andriele maravilhosa, me fez ver que eu realmente não servia pra medicina, não. Era melhor eu ter ficado na antropologia mesmo. Então, essa primeira parte é o desenvolvimento do conceito de cultura mesmo, bruto, né? E a segunda parte é como opera a cultura, que é essa influência da cultura no comportamento social. Aí a discussão já era outra, né? Era como que as escolas americanas, acho que tem britânica, mas mais americana, que se preocupa muito nisso, como que a cultura vai influenciar o comportamento do ser humano. Já tinha algumas discussões vencidas, porque nas ciências humanas as coisas elas vão e vêm, né? O que eu tava falando antes da Andriele entrar e eu me perder aqui, é que o Geertz fala no livro Interpretação das Culturas, que quando tem uma teoria em voga, as pessoas ficam muito... Não é histérica a palavra, porque não é assim, mas as pessoas querem muito utilizar aquela teoria nova, né? Elas querem fazer estudos que confirmem, que corroborem, para que elas usem aquela teoria que está em voga e nem sempre é o mais adequado. E o cientista social, ele tem um papel muito fundamental. Até aqui nesse livro é interessante porque ele esclarece um pouco alguns conceitos arraigados no senso comum, né? Então, vocês imaginem que a gente tem as autoridades, não só universitárias, mas autoridades estudiosos, que se tornam autoridades por estudarem muito tempo uma coisa, e essas autoridades, elas vão formando, com os seus estudos, elas vão configurando as coisas e elas vão, com os seus conceitos, eventualmente eles caem no senso comum. E aí as pessoas começam a utilizar, né, e tem um certo respaldo, porque alguma autoridade falou. Então, e o cientista social, a gente faz isso em nível da sociedade. Então, muito do imaginário, do que se entende por sociedades e tudo mais, tem muitos conceitos dos sociólogos, porque é o que a gente faz. A gente estuda a sociedade e faz trabalhos para a sociedade, é óbvio que a sociedade vai se apropriar desses conceitos também. Algumas partes mais, outras partes menos, né? Hoje em dia tem muita gente mais ligada nessas discussões mais da sociologia do que outras. Tem pessoas que estão mais ligadas a isso e pessoas que não. Pois bem, na parte 1, é um resumo extenso. Eu não vou ler o resumo, eu vou comentar algumas partes. Na parte 1, ele vai falar desse desenvolvimento do conceito de cultura, propriamente, dos iluministas até os dias modernos. Então, ele começa com o determinismo biológico, ele vai indo todos os conceitos. E aí, o que é o determinismo biológico? Padre! Tudo bom, padre? Tudo bom, Igor? Eu vou aproveitar que o padre entrou e vou fazer um jabá. O padre Wesley tá fazendo até amanhã, acho, né? Pode confirmar. Tá fazendo uma semana onde ele tá falando sobre maturidade. Não, maturidade foi a nossa live. Sobre vida de estudo, sobre maturidade. É mais maturidade, né padre? Toda essa parte mais intelectual. Então, eu participei, eu tive a oportunidade e a honra de fazer uma sobre maturidade e vida de estudos, né? O padre tá conduzindo essas lives até para... Acho que é bom para quem tá perdido um pouco, quer dar um norte nos seus estudos, na sua vida, tanto intelectual e espiritual. Eu acho que é uma boa... É um dos párocos que vale muito a pena seguir, né? Eu sigo 3 párocos, né? O padre Paulo Ricardo, o padre Ricardo de Santos e o padre Wesley. Eu fui achada, né, pelo padre Wesley. Meu Deus, né? Vamos colar no padre. Então, no determinismo biológico, o que era? Era a atribuição de capacidades específicas, né, inatas a grupos ou etnias. Ou seja, se tu nasceu de tal jeito, tu vai te comportar de tal jeito. É diferente do determinismo geográfico.
Então, e aí os antropólogos vêm, né, para demonstrar que o determinismo biológico tem uma raiz muito do racismo, né? Pra gente usar um exemplo bem rápido e de fácil compreensão. Então, os antropólogos, com os seus estudos, eles vão mostrar que as diferenças genéticas não determinam diferenças culturais. Né? Sempre a sociologia, a antropologia, os estudos das ciências sociais, elas têm esse papel também, ou de esclarecer, a gente pode esclarecer, a gente pode corroborar, a gente pode ir contra, né, algumas teorias de outras áreas também. Então, também tem outro conceito que é interessante, chamado endoculturação, que o Lara vai apontar aqui. Porque, assim, cada parte do livro, ele cita vários exemplos de vários estudos. Então, isso aqui é um resumo enxuto, né, enxugado. E se fosse colocar os exemplos aqui, era como se fosse ler o livro. Essa endoculturação, né, esse é um processo, eu achei esse conceito muito bom, é um processo de aprendizagem da própria cultura, onde a gente vai aprender, né, não são os hormônios que vão dizer o que a gente vai aprender, né? Por exemplo, se a gente é menino ou menina, vou pegar a cultura gaúcha aqui, se o Rafael tá aí. Meninos aprendem algumas coisas e meninas outras, né? Este processo de endoculturação, eu acho a cultura gaúcha muito boa para ilustrar, tanto porque eu vivo, né, até recomendo que vocês assistam a lives do Rafael Nogueira e do Rafael Brodbeck, tá no perfil do Rafael Nogueira, e aí, porque o Rafael falou muito disso, né, ele mora em Piratini, e Piratini é a primeira capital farroupilha, Caçapava do Sul é a segunda, então a gente vive o tradicionalismo muito no dia a dia, tem muitos piquetes, que eu vou explicar o que é um piquete tradicionalista gaúcho, como se fossem grupos, né? E aí participam de rodeios, promovem rodeios e tudo mais. E tem algumas atividades que os meninos aprendem mais cedo, né? Nesse processo da gente apreender a nossa própria cultura gaúcha. Claro que isso é feito de maneira muito natural, né? Não existe uma aula assim, não. Hoje nós vamos aprender a genetear. Não. Disso já vem passando de geração em geração. Tem guris que gostam mais, tem guris que gostam mais do tiro de laço, então eles vão aprendendo. Oi, pai. Pai, eu esqueci de te avisar da live hoje. Olha, eu sei que tu me pediu. Que bom que tu lembrou. Minha filha relapsa de vez em quando. Depois do determinismo biológico, ele vai falar do determinismo geográfico. O determinismo geográfico é o mais... É outro também que tem muitos exemplos escrachados, né? Por exemplo, o povo... Se eu percebi, esqueci total. O determinismo geográfico, então, o baiano é preguiçoso, o povo do sul é mais trabalhador, essas pontuações, essas generalizações. Toda generalização ela é muito perigosa, hoje a gente vê isso também, né? Eu escutei um podcast esses dias que um geneticista comentou de alguns determinismos que voltaram, né, às avessas, né? Tu só pode fazer tal coisa se tu for de tal jeito, né, que eu vou falar bem por cima. Esse determinismo geográfico, ele foi refutado lá na década de 20, pelos estudos do Franz Boas, do Wesley, do Kroeber, entre outros, que mostram que a geografia é limitada para a influência cultural. Porque, por exemplo, porque no mesmo ambiente pode existir diversidade cultural. O Brasil é a maior prova disso, né? Tu pega um japonês e bota ele no Brasil, ele vai se comportar e vai ter hábitos brasileiros, né? Se tu botar ele no Japão, e um brasileiro no Japão também. Mas, claro, tem algumas predisposições, mas é muito dele, assim, a geografia atua por um certo ponto. A gente não sofre esse processo de aculturação. E não é só a geografia que determina, né? Acho que o que mais pode dizer assertivo sobre a cultura é que ela é um único formado por várias partes, que é influência também, tanto da onde tu tá, da onde tu nasceu, de como que a tua cultura
como que foi esse teu processo de endoculturação, né? Porque pega, por exemplo, uma pessoa que troca de residência várias vezes, troca de estado, de cidade, ela vai tecer a teia da cultura dela de uma maneira diferente. Provavelmente ela vai ter vários sotaques, ela vai falar gírias de vários lugares, porque ela, nesse processo dela de ser brasileiro, dessa cultura brasileira, ela vai ter contato com muito mais coisa do que quem nasceu e cresceu no mesmo lugar. Aí ele vai colocar também os antecedentes históricos do conceito de cultura. Essa parte eu lembro de ter lido na faculdade, primeiro semestre. Mas acho que não era desse livro. Que vai chegar um autor chamado Edward Tylor. O Edward Tylor, ele escreve, deixa eu ver se tá aqui, eu sei que eu coloquei isso. Ele escreve o livro dele, Primitive Culture, no final do século XIX, em 1871, e ele vai colocar a diferença. Ele vai colocar essa diferença entre culture e civilization, não me lembro como é que se pronuncia direito. Então ele vai dizer que o culture são todos os aspectos espirituais de uma comunidade, religião, moral, e a civilization são as realizações materiais de um povo. Achei que eu tava no Vibra, gente, desculpa. Deixa eu botar aqui no Vibra rapidinho. Civilization são as realizações materiais de um povo. Tudo que aquele povo construiu palpável, tangível. Ele vai fazer uma síntese disso, né? Na época que o livro dele, esse Primitive Culture, vai ser lançado depois da evolução das espécies do Charles Darwin, que é um marco também para a antropologia, a partir daí que a antropologia vai formar algumas teorias mais duras, né, e que vão durar por muito tempo como visão de mundo, digamos assim, visão de como estudar as sociedades. A síntese, então, que ele bota no culture, é um todo complexo, essa definição que eu gosto, é o todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, artes, moral, lei, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membros de uma sociedade. Esse conceito é de 1871 do Primitive Culture. Depois, passando para o próximo capítulo, vai ter aí o desenvolvimento do conceito de cultura, né? Vem o Tylor, bota esse conceito e depois ele vai desenvolver. Então, o Tylor também vai dizer que a cultura pode ser um objeto de estudo sistemático ou também sendo um fenômeno natural com causas e regularidades, permitindo um estudo objetivo e análise capaz de proporcionar a formulação de leis sobre o processo cultural e evolução. Que é isso que a gente estuda, a antropologia. A gente vai estudar, então, o que se repete, quais os padrões, como que essa cultura funciona, como que ela opera nas pessoas que a vivem, né, que são inseridos dentro dela. Claro, hoje, vale lembrar que a gente faz estudos numa esfera micro, né? Por exemplo, a alimentação é uma das esferas de uma cultura macro, até porque a gente não tem tempo hábil. Se pensar que um TCC é feito em 4 meses, pode ser feito em mais? Pode, mas aí se a pessoa já está inserida num grupo de pesquisa desde o início da faculdade, né, tem vários caminhos, mas em tese a gente tem pouco tempo hábil, se comparado aos fundadores, aos estudos do início do século XX, que as pessoas tiravam até anos, né, dentro da aldeia. Pois bem, o Primitive Culture, então, foi produzido depois das origens das espécies, e aí a antropologia ela foi dominada pelo evolucionismo, nessa teoria evolucionista. O que era isso? Colocava, né, o Tylor é britânico, que a Inglaterra foi um berço tanto da civilização quanto dos estudos, né, do começo dos empreendimentos antropológicos. Basta ver que o Malinowski, ele não é inglês, ele é polonês. Mas as pessoas iam estudar na Inglaterra, foi um berço, né, um berço dos estudos, um berço da civilização. E aí, o
que aconteceu? Nesses estudos antropológicos, eles chegavam nas aldeias e viam como que as pessoas se comportavam, como as pessoas, qual a cultura das pessoas, e a Inglaterra se colocou numa escala, depois até... Oi, vó. Então, assim, o evolucionismo é isso aqui, ó. Numa ponta estariam as tribos selvagens, no outro as nações europeias. Tudo isso aqui era o resto da humanidade. O objetivo do evolucionismo era situar o resto da humanidade em escalas evolutivas, né? Começando nas tribos e chegando até eles. Eles seriam o ápice da civilização, o ápice da cultura, digamos assim. Até antes do... Acho que o Morgan veio antes do Malinowski. O Lewis Morgan, ele vai ter essa classificação também. Ele vai classificar entre selvageria, barbárie e civilização. Ele vai fazer esses 3 blocos, né? E aí ele vai dizer, na selvageria, as pessoas têm tal e tal forma de... Acho que era manufatura. Na barbárie também. Selvageria com 3 estágios, barbárie com 3 estágios, civilização com 2 estágios. Qual era o outro? Não me lembro se era o Radcliffe Brown ou era um outro, tinha magia, religião, ciência, né? Se fossem esses estágios cada vez mais avançados. Então, primeiro tu acredita na magia, depois passa pra... E isso explica muita coisa sobre os comportamentos das pessoas hoje em dia, exatamente. Oi, Rita! Tudo bom? Então, assim, o evolucionismo ele perdurou por um certo tempo, enquanto visão de estudo. Depois... E aí, claro, surgem críticas, né? Primeiro uma teoria fica um certo tempo em voga, mas sempre tem quem vai fazer as devidas críticas, né? Ou vai fazer outros estudos que comprovam, vai mostrar, eu estudei. Geralmente as refutações, elas acontecem assim na antropologia, né? Com novos estudos, novos empreendimentos, se refuta uma teoria. A arqueologia também é assim, a biologia também é assim, enfim. A partir de novos estudos se refutam outros. O Stocking vai fazer uma crítica a Taylor. E o Franz Boas, ele é alemão, mas ele se mudou para os Estados Unidos muito jovem, né? Vai empreender os seus estudos lá. A gente até estuda ele na antropologia americana, não na inglesa. E ele vai fazer um estudo a partir do método comparativo, né? Ele vai pegar e vai dizer assim, vamos ver primeiro se esses dados são comparáveis, né? Comparar o comparável, vamos assim. E esse método comparativo seria como se fosse uma reação a esse evolucionismo. Que vai fazer o quê? Vai pegar um povo, vai fazer a reconstrução histórica desse povo, né, ou da história do povo ou de algumas religiões, vai comparar a vida social de diferentes povos, cujo desenvolvimento segue as mesmas leis, e a partir dessa comparação de resultado, ele vai fazer essas investigações históricas, tá? Para determinar também as condições psicológicas daquele meio ambiente, né? A linha de estudos da escola americana, ela vai muito também dessa influência ela tem uma interface muito legal com a psicologia. Ela não é uma coisa... Ela é um pouco mais abrangente, assim, é mais interdisciplinar, né? Ela entende que o ser humano ele tá naquela cultura, mas tem alguns fatores que determinam que ele vai agir daquele jeito, ou não. Então, a escola americana, né, até tem uma nota aqui, né, particularismo histórico, que é isso, cada cultura segue os caminhos, segue um caminho X decorrente dos eventos que eles enfrentaram. Que é uma abordagem mais multilinear em comparação com um evolucionismo que é unilinear. Aqui tem um trecho bem legal que fala do homem resultado do meio social que foi socializado. Esse daqui é o do Kroeber. Esse aqui, que ele vai fazer um artigo chamado O Superorgânico, onde ele vai dizer que os comportamentos não são biologicamente determinados. Você assistiu o vídeo Vida Maria? Não. Me manda o link no direct, Anderson, que daí eu vou olhar. Ou seja, o que é isso? Esse comportamento que não é biologicamente determinado. O homem modifica o ambiente
mas conserva inalterado o corpo original. Então, ele adquire a cultura e perde a propriedade animal. Isso também é uma discussão mais pra frente que o livro vai abordar sobre esse... A partir de que momento, como nós somos superiores aos animais, né? Como que a gente se diferencia dos animais? Até tem um TED da... Não me lembro o nome da mulher, mas ela fala que a gente se diferenciou quando a gente descobriu o fogo. Isso é termos cerebrais, né? Mas tem uma discussão muito forte na antropologia sobre como que a gente se diferencia dos outros animais, né? Quando a gente adquire cultura, o que é esse adquirir cultura, né? Como exatamente a gente se diferencia. O Kreber, com esse artigo, ele vai ampliar esse conceito de cultura. Então, ele vai colocar aqui alguns pontos. Né? Então, a cultura como determinante do comportamento e justifica as realizações mais do que a genética. Então, aí sai o determinismo biológico e entra um determinante mais social. Né? De que sai, mas ele divide espaço. Né? E o biológico em escala menor do que o social. O homem age de acordo com seus padrões culturais. Esses instintos seriam, para o Kreber, parcialmente anulados pelo processo evolutivo. A cultura como um meio de adaptação aos ambientes. O homem rompendo barreiras de diferenças ambientais e tendo o planeta todo como seu habitat. Isso é bem visto também, tanto que a nossa dieta é onívora. A gente pensa que o ser humano pode comer tudo que está disponível na natureza, né? A gente não é... A gente é que nem um panda ou um koala que se alimenta basicamente de folhas, ou bambu, no caso do panda. O homem depende mais também desse aprendizado para agir, né? Porque como ele depende mais da cultura do que da biologia. A endoculturação determinando o comportamento e a capacidade profissional. A cultura como processo acumulativo da experiência das gerações passadas. Vamos pensar aqui na tradição, que passa de pai para filho. E os gênios são inteligentes com oportunidade de usar o conhecimento e criar um novo objeto. No capítulo da ideia sobre a origem da cultura, aqui ele vai colocar algumas coisas que era essa preocupação dos estudiosos com a origem da cultura. Como que diferencia, né? O que diferencia o homem do animal? Aqui entram também estudiosos paleontólogos. Eu achei que eu tinha colocado estudos paleontólogos. Estudiosos paleontólogos. Então, o que definiu? Foi a vida arborícola? Né? Foi a capacidade de usar as mãos? Foi bipedismo? Foi a habilidade manual? Né? Adquirido através da posição ereta? Então, tu tem um cérebro mais volumoso, mais complexo, tu tem mais cultura. Como que se organiza isso, né? É muito interessante também o quanto a antropologia... Costela de boi mate quente, isso, nossa marca cultural. E a gente aprende isso, o próprio chimarrão mesmo é um processo de endoculturação. A gente apreende a cultura gaúcha de várias formas ao longo da vida, né? Então, e cada coisa tem o seu momento. Tipo, não vai ensinar uma criança de 2 anos a fazer chimarrão, porque ela vai lidar com água quente, mas tu já vai ensinando ela a tomar um pouquinho, um mate mais morno. Ela já tem umas cuiazinhas pequenininhas assim que são chá. Acho muito bonitinho. Mas a gente vai aprendendo. Então, tudo ao seu tempo, né? Eu falo mais da comida porque é o que eu acho mais visível. Mas é bem isso, a gente vai aprendendo a ser gaúcho, né? Claro, se nasce gaúcho em termos geográficos, mas torna-se gaúcho também em termos dos costumes. Na antropologia, então, essa ideia da origem da cultura... E aqui só um parênteses. Eu vou falar disso em outra live, sobre essa interdisciplinaridade que deveria ser mais usada, talvez não é usada a palavra, mas ela devia trabalhar melhor em prol das ciências humanas no geral, porque todo estudo das ciências humanas ele tem um caráter interdisciplinar, seja com partes da história, da sociologia, da geografia, porque quando eles estão aqui discutindo sobre tamanho de cérebro, sobre postura ereta, né, tem tanto a parte social quanto a parte paleontológica. A parte que paleontológica
paleontológica vai escavar dinossauro, mas tem ali também a megafauna, tem estudos arqueológicos que ajudam a ter um entendimento melhor sobre vários aspectos que constituem aquela cultura. Que muitas vezes as pessoas não se preocupam com essa interdisciplinaridade. Na antropologia, então, também tinha essa preocupação, quer dizer, como que a gente se diferencia dos animais? O que nos faz diferente dos animais? Lévi-Strauss, fazendo um pequeno parênteses, ele é da escola francesa, ele é estruturalista, o pai do estruturalismo. Ele tem livros, ele ajudou a fundar a USP, inclusive ele veio para cá nos anos 30, foi para o Mato Grosso estudar a etnia Bororo. Muito li Lévi-Strauss na faculdade, nossa senhora, lembro até hoje. Ele é um etnólogo, etnólogo era mais quem... Tem uma diferença entre etnologia e etnografia, Ele era um etnólogo, que é um termo mais utilizado para quem estuda índio. Ameríndios, né? Que agora o termo certo é ameríndio. Porque estuda etnias indígenas. Nunca me esqueço numa prova que eu sabia que eu não podia colocar tribo, e aí eu pedi licença para falar com o professor e disse: professor, eu não posso falar tribo, né? E ele me olhou e disse assim, não, meio rindo assim. Eu disse: como que é o termo certo? E ele é etnia. Eu falei: então tá, então é etnia mesmo. Ele vai estudar etnia Bororo, entendendo toda a cosmologia, como que funciona. Ele fica anos. E tem um livro que ele conta isso, que é o Tristes Trópicos. Gente, é um livro considerável. Eu já vi ele ao vivo. Eu falei, não dá não. E tem um capítulo que ele conta toda essa aventura dele chegar até o Mato Grosso, imagina, nos anos 30, ele um francês. Ele pegou carona, estrada de chão, caminhoneiro. Então, assim, foi bem aventura. Foi bem aventureiro da parte dele. E ele tem outro que é Saudades do Brasil. Esse eu não cheguei a ler nenhum pedaço. O Tristes Trópicos eu li alguma coisa. O Lévi-Strauss ele vai empreender estudos indígenas, né? Como a maioria Acho que se fosse pegar assim uns 5, 6 estudos pioneiros da antropologia, acho que todos começaram com os índios. Todos, sem exceção. Tanto no Brasil quanto o Malinowski mesmo, que estava nas Ilhas Trobriand, do livro do Malinowski que tá lá. Porque era o que é estranho, né? Então vocês imaginem que eles estavam na Inglaterra, na França, na Europa, digamos assim, e eles precisavam entender o que se passava em ilhas lá longe, né? Lugares lá longe. Então eles vinham para encontrar o exótico mesmo, não tinha um movimento mais no sentido contrário, né? De se estudar a cidade. Quem vai fazer isso até aqui no Brasil é o Gilberto Velho, o Otávio Velho também faz. Quais outros nomes? Não, Laraia não, o Roberto da Mata faz. Então, depois que vai ter esses processos mais... Uma antropologia urbana, né? Uma antropologia que não sai em busca do exótico, mas que exotiza o que já está dado, né? Que pega o meio que vive e tem um outro olhar para isso. O Lévi-Strauss, voltando. O Lévi-Strauss, ele vai dizer que a cultura surge, né? Que essa era a dúvida. Então, como que surge a cultura? Da onde que vem a cultura? Se somos todos animais, como que a gente se diferencia? O Lévi-Strauss vai dizer que é a partir do momento que tem a primeira norma, a primeira regra. E, no caso do Lévi-Strauss também... como os antropólogos moravam nas aldeias, né? Eles acabavam tendo uma apreensão de tudo, tanto dos modos alimentares, modos de parentesco, modos de comércio, simbologias, rituais. O trabalho era muito mais rico, tanto que vocês sabem o tamanho do livro do Malinowski, o livro do Lévi-Strauss também, porque os capítulos são muito extensos e são muito variados, porque eles podiam apreender, se não toda a cultura, né, se eu posso estar cometendo uma heresia antropológica, eles conseguiam aprender o máximo que dava daquela cultura, em todos os seus aspectos, porque eles viviam lá. Então, o Lévi-Strauss vai dizer que a regra é a proibição do incesto, é o tabu do incesto. Que todas as sociedades proíbem relação sexual
de homem com certas categorias de mulher. Para o Levi-Strauss era esse momento em que a gente começava a adquirir cultura, né? Onde se cria uma norma. O Leslie White é um antropólogo americano, se eu não me engano. É quando o cérebro do homem foi capaz de gerar símbolos, então, para ele perceber esse significado dos símbolos e conhecer a cultura que o criou. A partir desse momento é quando a gente vai se diferenciar e criar cultura. O Clifford Geertz, no artigo A Transição para a Humanidade, o Geertz e o Ingold. O Ingold é britânico, o Ingold é vivo ainda. Acho que o Ingold tem uma discussão nesse sentido, ou é só o Geertz? Tomara que seja só o Geertz. O Ingold tem uma discussão também nesse sentido de como a gente se diferencia, mas o Ingold já é bem mais contemporâneo. O Geertz, ele vai dizer que o crescimento do cérebro, né, porque foram identificadas evidências de que o cérebro do Australopithecus era 1/3 do tamanho do nosso, né, era um cérebro menor, então a gente tem um cérebro maior hoje. O cérebro foi se desenvolvendo simultaneamente. Essa evolução biológica foi se desenvolvendo concomitantemente, paralelamente ao desenvolvimento da nossa cultura. Então, é como se a gente fosse elaborando cultura e o nosso corpo foi se modificando, principalmente o cérebro. Aí tem um capítulo sobre as teorias modernas da cultura. Então, são todos esforços para reconstruir um conceito de cultura. Então, tem várias teorias aí, cultura como um sistema adaptativo. Aqui tem muita gente americana, Leslie White, o Marshall Sahlins, o Marvin Harris. O Marvin Harris tem um estudo muito, muito, muito interessante do porquê que na Índia não é viável comer carne de vaca. Ele é um economista americano que foi estudar a Índia, não lembro se foi a mando do governo ou não. A Ruth Benedict foi. A Ruth Benedict, nós vamos chegar nela daqui a pouco. Então, seria o quê? As culturas vão adaptando as comunidades humanas ao que já é predisposto em termos da biologia. Então, são sistemas de padrões de comportamento socialmente transmitidos. Já tem aí uma base biológica, mas a cultura vai adaptar as comunidades humanas. A mudança cultural é um processo de adaptação à seleção natural. E a tecnologia, esses elementos de organização social, são um domínio mais adaptativo da cultura, onde começam essas mudanças. A tecnologia, a economia de subsistência. Os componentes ideológicos podem ter desdobramentos do controle da população também. Então, essa primeira corrente, e tem sempre correntes de pensamento, né? Então, um começa e daqui a pouco 2, 3 se juntam como se fosse uma panelinha. Então, esses aqui acreditam nesse tipo de teoria com tais viés para tais coisas. Outros não, que a gente faz essa... É diferente das escolas antropológicas. Essas correntes de pensamento, a gente pode... elas costumam acontecer mais ou menos... Não quer dizer que seja as pessoas em diferentes escolas. Evolução humana e evolução cultural é um processo unitário, são uma realidade bipartida, trata-se de algo paralelo ou nada a ver. Pois é, pelo que Geertz está falando aqui, ele falou como um processo paralelo. A partir do momento que a gente foi elaborando a cultura, né, e aqui a gente pode falar desde da criação do fogo, né, que, enfim, eu vou falar mais sobre isso na live que eu começar com comida como cultura. Mas então, a partir do momento que a gente vai elaborando cultura, até o fogo, então tu tem uma outra maneira de... Você tem que aprender como cuidar desse fogo, como alimentar esse fogo, o que acontece, como tu vai... O que tu pode colocar nesse fogo, o que tu não pode. Toda essa série de aprendizados novos, isso vai modificando também o nosso cérebro. Oi, Lu. Então, acho que é nesse sentido que ele tá falando, padre, né? Seria uma coisa paralela. Acho que não automática, né? No sentido de... Pode ser que uma coisa corra mais devagar que a outra, mas justamente
um, um vai moldando a outra e outra vai moldando um. Oi, Lu. Só as luzes agora. Tem outros também, que são os idealistas da cultura, que tem 3 abordagens. A cultura como sistema cognitivo, que vai estudar ali os sistemas de classificação do folk, com folclore. E aí tem um teórico chamado Good Enough, que vai dizer que a cultura consiste em tudo aquilo que alguém tem de conhecer ou acreditar para operar de maneira aceitável dentro da sua sociedade. Então, eles fazem uma análise dos modelos construídos pela comunidade a respeito do seu próprio universo. Né? Estudos do folclore, por exemplo. Outros acreditam que a outra abordagem é a cultura, no âmbito de contexto contemporâneo, é assim. Hoje eu não sei, pai, mas não sei, porque como o Geert se apoia muito também em evidências arqueológicas também, ele faz um jogo, né? Até acho que no próprio Interpretação das Culturas ele faz isso. Provavelmente a gente só vai saber quais as implicações das culturas mais modernas, de modos de fazer mais moderno, daqui a alguns séculos. A gente não vai saber. Porque o que a gente tem hoje, o Goethe está escrevendo ali no século XX. A gente já saiu do século XIX, que foi o evolucionismo. O André não tá aí ainda, mas as pessoas deturpam, se fala, né? Deturparam Karl Marx. O Charles Darwin também é muito deturpado, porque o evolucionismo nasceu disso. Pegaram Darwin, os sociólogos, e adaptaram ele, assim, fizeram um Ctrl+C, Ctrl+V para os seres humanos e até explicar que isso não funciona, até as pessoas refutarem isso, né? Demorou bastante. Então, eu acho que não é tão... O Goethe está escrevendo aí no século XX. Goethe está escrevendo no século XX. Ele tem um bom conhecimento da arqueologia, dessas implicações mais do passado. Então, eu acho que os estudos mais para frente vão demonstrar alguns aspectos evolutivos causados pelo hoje. Eu não sei dizer se ele é exatamente assim ainda hoje. Mas que tem algumas modificações evolutivas corporais a partir do que a gente opera na cultura. É fato, basta ver que já tem gente que nasce sem siso, por exemplo. Tem teve uma cultura... a gente foi modificando a nossa cultura, a gente foi... que o siso era um dente mais para trás, provavelmente servia para alguma coisa para fazer com carne, por exemplo, que hoje a carne já é diferente, o manejo é diferente, o fogo já fez uma modificação lá. Então, o nosso próprio corpo, ele vai se adaptando, demora muito tempo, a respostas do que o ser humano vai fazendo no mundo em que ele está vivendo. Que bom, Paty, se não tivesse entendido também pode avisar que a gente vai explicando. Outra abordagem vai tomar a cultura como um sistema cultural. Vai pegar ali, vai ser desenvolvida mais por Lévi-Strauss, né? Então ele vai dizer que a cultura é um sistema simbólico, como se fosse uma criação acumulativa da mente humana. Ou seja, o que teria que ser feito? Né? Teria que ser descobertos os princípios da mente que geram essas elaborações culturais. Que era isso que o Lévi-Strauss ia fazer. Elaborações culturais nessa estruturação dos domínios culturais, que seriam o mito, a arte, o parentesco e a linguagem. Que é isso que o Lévi-Strauss mais vai bater, né? Lévi-Strauss também foi um mitólogo. E mitólogo, gente, é uma coisa muito curiosa, é muito divertida. Eu tive uma cadeira de mitologia que eu achei que eu não tinha lido Lévi-Strauss o suficiente. Bem divertido. Um pouco densa, né? Que o mitólogo, ele analisa mitos, né? O Lévi-Strauss, o que ele fazia? Ele pegava um mito de uma etnia aqui da América Latina, por exemplo, da América do Sul, e ele pegava um mito parecido da América do Norte, e ele comparava. Ele vai colocar também elementos da narrativa mitológica, reversão, inversão. Tem mais 2 que eu esqueci. Mas então
ele vai fazer isso. Ele vai botar... Quando eu vi que ele chegou a colocar um mito numa equação matemática, eu falei, chega, isso aqui não é pra mim. Eu não quero mais ser brincada em mitóloga. E a terceira abordagem é a cultura como sistema simbólico, desenvolvido pelo Clifford Geertz e pelo David Schneider. O David Schneider é um grande teórico do parentesco. O Clifford Geertz, ele é um teórico mais geral, digamos assim, né? O grande mote dele é a descrição densa, que é essa maneira da gente apreender os dados. Eu falei sobre isso também na live de domingo. A live não planejada. O que o Geertz vai dizer? Ele vai buscar a definição de homem com base na definição de cultura, devendo ser considerada, então, a cultura um conjunto de mecanismos de controles, planos, receitas, regras, instruções para governar o comportamento. Como se fosse um programa que a gente tem instalado que vai dizer como a gente vai operar ou não. Aqui, nessa abordagem da cultura como sistema simbólico, o Geertz vai estar buscando interpretações. Tanto que o nome do livro dele, o nome do capítulo, né, que ele fala da descrição densa, é uma teoria interpretativa da cultura. Ele vai procurar interpretar aquilo que está sendo dado, diferente do Levi-Strauss, que vai estruturar, procurar comparações, procurar equivalentes. O Levi-Strauss é muito ligado à linguagem, à linguística, tanto que o Levi-Strauss tem estudos na área da alimentação também, onde ele vai dizer que a comida é como um código, comida é uma linguagem, comida como um código. É a Mary Douglas? Não, acho que o Levi-Strauss também. Não. A Mary Douglas é comida como um código. O Levi-Strauss é comida como uma linguagem. Ela vai ter aí alguns códigos linguísticos, fonemas. Ela vai falar. A comida vai ter a sua própria estrutura. O Geertz, então, ele vai... Não, isso não. Esse pessoal da cultura como um sistema simbólico, ele vai dizer que todo mundo é geneticamente apto, né, a receber esse programa, essa cultura, né, como se fosse um chip. Ele pode ser socializado em qualquer cultura, né, basta ver que, como eu comentei mais pra trás. Deixa eu só ver como é que a gente tá de tempo. Nossa, tá quase estourando o tempo. Então, todo mundo pode ser socializado em qualquer cultura. Não basta ver que se eu tirar um japonês e botar aqui no Brasil desde pequeno, ele vai se comportar como um brasileiro, ele vai se comportar como um japonês. Estudar cultura é estudar um código de símbolos partilhados por esses membros da cultura. Eles pegam aqui mais aspecto simbólico, mas dá pra gente... Eu gosto de fazer um apanhado, pensar alguns conceitos de cultura desde o Taylor, gosto desses conceitos de cultura do Geertz, do Kroeber ali, esses que eu li, mas esses que eu coloquei, eu gosto de utilizar eles para pensar a cultura como um conceito, se eu fosse explicar. Eu acho que eles explicam muito bem. O Schneider vai dizer, então, que a cultura é um sistema de símbolos... que essa galera são duas, né? Que a cultura é um sistema de símbolos e significados, compreendendo categorias, regras sobre relações e comportamentos, independente disso ser observável ou não. Schneider, eu li um pouco dele, eu acho, em parentesco. Eu não li muito, não, mas ele é um teórico dessa parte específica. O Schneider já é dessa... o Schneider, o Geertz também, eles estudam aspectos mais pontuais. Na parte 2, que é bem mais curta, é dividida em 2 capítulos só. Em como opera a cultura, então, tem 2 capítulos. A cultura condiciona a visão e mundo do homem, onde tem a Ruth Benedict. A Ruth Benedict é americana, vai estudar no Japão. O livro famoso dela é O Crisântemo e a Espada. Ela vai estudar a cultura japonesa. E o Crisântemo e a Espada é como se fosse tem um certo antagonismo, digamos assim, né? Dessa agressividade da espada e a delicadeza do crisântemo. E a Ruth Benedict, ela vai dizer o quê? Que a cultura é como uma lente por onde o homem vê o mundo. Cada cultura tem essa própria lente. Então imagina assim, tu tá vendo, é como se a gente fosse assim, tira o óculos do preconceito. Assim, é uma coisa mais generalizada, mas é esse modo de ver o mundo. Bem grosso modo. Que ela vai dizer também que a herança cultural vai condicionar a depreciar quem age diferente dos padrões
da comunidade que a gente está inserido, tá? Quais os produtos da herança cultural? Modo de ver o mundo, apreciação moral e valorativa, comportamentos sociais, posturas corporais. Aqui entra também o conceito de etnocentrismo. Esse conceito é velho na antropologia já, ele já caiu, mas de vez em quando ele volta. Eu não sei se ele não anda meio em voga nessas discussões mais modernas da antropologia, essas discussões mais, como é que eu posso dizer, descoladas da realidade, né? O que é o etnocêntrico? É aquela pessoa que vai considerar o seu modo de vida como aquela cultura, né? Como se fosse uma cultura etnocêntrica. É aquela pessoa que vai considerar o seu modo de vida como mais correto e mais natural. Ele vai dizer assim, não, a minha cultura aqui tá certa, a tua tá errada, tá? Que no evolucionismo era basicamente isso. Eram os europeus se colocando enquanto melhores e dizendo que os outros são piores ou não. São piores, né? Todos eram piores, eles que estavam certos. No outro capítulo, que é a cultura interfere no plano biológico, vai ter uma breve explicação sobre a cultura podendo condicionar os aspectos biológicos. E no último, as diferentes participações das pessoas na sua cultura, porque as pessoas não participam de todos os elementos da sua cultura. Isso eu sempre trago pro meu, como a gente diz aqui no sul, puxa brasa pro meu assado, né? Porque tem limitações etárias, limitações sexuais, limitações de conhecimento. E é isso que eu comentei, né? Não se aprende a fazer chimarrão com 2 anos, se aprende a fazer lá 10, por exemplo, que a gente já pode mexer com fogo. Mas a gente precisa ter um conhecimento mínimo para operar dentro desse sistema cultural. Por mais que a gente não conheça tudo, a gente tem que ter um conhecimento mínimo da nossa cultura. O Lareta dá um exemplo muito bom dessas limitações de conhecimento, que era Einstein era um gênio na física, um medíocre violinista e provavelmente seria completo desastre como pintor. Que o Einstein, ele tá num lugar muito favorável às artes no geral, né? Provavelmente foi por isso que ele colocou isso aqui. No capítulo 4, deixa eu ver aqui o tempo, pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou estourar daqui a pouco. Mas ele fala da cultura como uma lógica própria e da cultura sendo dinâmica. Que tem 2 processos, só para terminar, 2 processos de mudança cultural. A interna, resultado da própria dinâmica da própria cultura, e a externa, que advém do contato do sistema cultural com o outro. Então, como se fosse um choquinho e vai ter uma síntese. Uma tese muito... Eu gosto muito desse exemplo do... Eu não vou lembrar agora, Hobbes? Não era Hobbes. Ai, meu Deus, qual é o sociólogo? Não me lembro qual é que é. Tá na ponta da língua, me esqueci. Tese, antítese e síntese. Eu gosto muito dessa junção. Uma mudança cultural externa é isso. É um contato do sistema cultural com o outro que vai gerar um terceiro, né? Que é uma mudança. E ainda tem o conceito de aculturação, que era usado desde o século XX para dar conta dessas mudanças externas, que é como se fosse uma perda, né, da cultura. Bom, esse é o conteúdo do livro. Eu vou ter alguma dúvida, eu vou me despedindo já. Se eu tivesse mais tempo, para calculando melhor, tem uma parte muito, muito boa, que eu vou publicar no Instagram amanhã, que é do começo do Dia do Homem Americano, que é um anexo do livro, né? O livro tem 2 anexos, que é sobre como a cultura é difundida, como esse processo de globalização da cultura, onde a gente tem a cama foi inventada em tal lugar, o que a gente come foi trazido por alguma coisa, sabe? Hegel, eu acho que era Hegel, padre, eu vou confiar no senhor. Porque eu não tô me lembrando, eu já falei isso alguma vez, usei ainda o sociólogo, eu vou confiar no senhor, padre. Mas eu acho que era Hegel, sim. Mas eu gosto muito desse tese, antítese, síntese, eu acho que ele clarifica as coisas, assim, ou dá uma ordenada. Pessoal, eu tô com 25 segundos restantes, eu quero agradecer de coração todo mundo que participou. Já um bom final de noite, um bom final de semana. E até semana que vem. Um beijo a todos.